Boa noite, queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais um momento Perguntas e Respostas segundo o Espiritismo. Eu sou a Aline Souza e vou responder as perguntas de hoje. Que Jesus abençoe a todos. Pergunta número 1. Os livros espíritas são somente de confiança se estiver na capa o selo da FEB, Federação Espírita Brasileira? Olha, os livros publicados pela FEB, vamos dizer que estão aí no nosso nível máximo de confiança, né? Pois sabemos que tudo ali vai ser feito com muita seriedade, responsabilidade, né? Revisado, preparado, né? Tudo dentro mesmo do crivo da doutrina espírita. Mas também existem outros livros de outras editoras que também são muito confiáveis. Eu acredito que o avaliar de cada obra depende muito da pessoa que está lendo, depende daquela pessoa que está analisando, do conhecimento que essa pessoa tem de espiritismo, do conhecimento que essa pessoa tem de espiritualidade. Tudo isso vai fazer com que ela, ao acabar de ler um livro, ela possa dizer se esse livro é bom, se esse livro é confiável, se esse livro é coerente. Pergunta número 2. Em todos os mundos precisamos da matéria para evoluir? A doutrina espírita nos ensina que sim. Conforme o espírito evolui e habita mundos mais evoluídos, a matéria com que esse espírito se reveste, ela se torna mais leve, mais rarefeita, mas ainda é matéria. Não é como essa que nós estamos acostumados aqui no nosso corpo físico, que é grosseiro. Então talvez por conta disso a gente não consiga imaginar. Mas em mundos mais elevados, essa matéria é algo mais sutil, mas ela ainda é matéria. Então, tanto encarnado como desencarnado, nosso espírito sempre vai estar aí revestido pelo envoltório fluídico que é o perispírito, e dependendo do mundo onde ele habite, ele também vai estar aí num corpo de matéria. Pode ser mais sutil ou não. Pergunta número 3. Cada médium tem uma aptidão a ser aproveitada pelos espíritos? Sim. Vamos dizer que todos carregam aí o germe de uma faculdade, né, que pode ser aí aperfeiçoada e trabalhada, né, aquilo que possibilita aí o trabalho para Jesus na seara da ajuda, da caridade. O que é importante a gente saber é que assim, o médium ele não deve forçar o desenvolvimento dessa ou daquela faculdade, sabe, querendo ter todos os tipos de mediunidade a ponto de ser notado, de maneira nenhuma. Toda faculdade que surge por espontaneidade, essa sim é aquela que ele deve trabalhar. É claro que ele pode, né, estudar e vir a desenvolver, vamos dizer assim, outras, mas sempre vai ter uma que é mais precisa, aquela que ele trabalha com mais liberdade. Pergunta número 4. Por que os nossos sentidos não têm alcance suficiente para perceber o mundo invisível? Porque nós estamos imersos aqui no planeta Terra numa vibração, vamos dizer assim, mais pesada do que a vibração que tem lá no plano espiritual. E é uma vibração que o próprio ser humano cria. Podemos dizer que também porque ainda não temos um desenvolvimento pleno, moral e intelectual para perceber o invisível, né? A percepção espiritual, ela diz respeito também muito com a nossa maturidade, com o desenvolvimento do nosso espírito, que é também adquirido aí ao longo de várias e várias reencarnações que a gente vai passando. E também porque tudo acontece nesse sentido com um tempo e com uma finalidade, né? Vemos que hoje ainda muitos de nós encarnados ainda não temos maturidade para lidar com o invisível, com um dom, com uma mediunidade. O materialismo, o egoísmo ainda é muito presente neste planeta. E tudo isso faz com que possamos vir a falhar nessas encarnações, né? Sendo assim, alcançar e perceber o mundo invisível poderia ser motivo de queda. Pergunta número 5.
Médiuns doadores de fluidos são necessários para as manifestações físicas? Sim. Quando a gente tem efeitos físicos, eles são provenientes acontecem porque tem médiuns que são dotados dessa condição especial, que eles doam um certo tipo de fluido aos espíritos, e a partir daí podem aí acontecer ruídos, levitações, sons. E é importante a gente saber que o médium de efeitos físicos, ele não tem como controlar essa doação de fluidos para o mundo espiritual, né? Essa doação acontece assim, involuntariamente, instantaneamente. Na maioria das vezes ele nem percebe, né, que ele está doando esse fluido magnético. E é a partir daí que o espírito ele tem condições de se manifestar ou fazer alguma coisa aqui no nosso mundo material. A pergunta número 6. Como desenvolver a mediunidade de cura pelas mãos? No curso mediúnico ensina. A mediunidade curadora é a faculdade que o homem tem de curar ou aliviar as dores pela simples imposição das mãos ou pela prece. Isso é o que nos diz Kardec lá no Livro dos Médiuns. E os espíritos acrescentam esta frase: esta faculdade não é essencialmente mediúnica. Possuem-na todos os verdadeiros crentes, seja médiuns ou não. Então entendemos que muitos podem desenvolver a cura pelas mãos, podem curar pela simples imposição das mãos, se eles forem crentes, se eles crerem em Deus, em Jesus, se eles crerem que eles podem curar, na doação, no desejo de se fazer o bem a alguém. É claro que num curso, numa casa espírita, tudo nos é ensinado e também é avaliado se temos esse potencial, se temos essa mediunidade de cura que possa vir a se desenvolver, que a gente possa vir a trabalhar com ela. Mas a fé, né, como diz Jesus, com a fé, acreditando, a gente pode tudo. Pergunta número 7. Como se explica o fenômeno de ressurreição dos casos citados na Bíblia? O Espiritismo nos ensina que depois da morte física confirmada, constatada, não há como esse corpo voltar a viver, não há como o espírito voltar para esse corpo. Então, os casos que foram citados na Bíblia como ressurreição, na verdade não foram. No caso de Lázaro, ele estava aparentemente morto, mas ele estava já num estado avançado de letargia. Vamos dizer que ele estava ali em coma profundo. E Jesus, com a sua força, com o seu magnetismo, chamou o espírito dele, e o espírito dele voltou para o corpo. O mesmo caso da filha de Jairo, né, que todos também já davam ela como morta, e Jesus disse que não, ela não está morta, ela apenas dorme. E o espírito da menina, que também poderia estar em coma, voltou ao corpo na mesma hora, não tinha sido desligado, no caso dela nem no caso de Lázaro, não tinha sido rompido ainda, não tinha sido desligado do corpo, e eles voltaram e levantaram e viveram suas vidas normalmente. Pergunta número 8. Qual a diferença entre expiação e prova? A expiação, ela nos dá uma ideia assim como se fosse de um castigo, de algo que nós temos que viver, que vivenciar, para reparar erros, para nos corrigirmos de alguma coisa. É como um delinquente que fez algo aí, que feriu a lei fora da lei, né? Então ele vai ter uma pena aí criminal, ele vai ter que pagar por isso que ele fez. E a gente vale lembrar também que a expiação não nos é só algo imposto, né? Muitas vezes o espírito, antes de reencarnar, ele pede para passar por tais situações, né? Que sabe que vai ser penoso aqui, mas que vai ser muito proveitoso para o espírito dele, para o crescimento dele, né? E já as provas,
elas são desafios, são testes, né, situações da vida que nós testamos as nossas qualidades morais, que podem nos ajudar, que nos ajudam, na verdade, a desenvolver a inteligência. Como nessa encarnação, muitas vezes passamos por provas aí onde a gente tem que mostrar fé, né? Onde a gente tem que ter perseverança, né? São testes, paciência, né? Principalmente paciência, que muitas vezes a gente fala, não tenho paciência com isso, não tenho paciência com aquilo. Não, mas a gente sabe que muitas vezes são testes, né? E que isso lá na frente vai nos favorecer, né? Isso vai nos ajudar, nos ajuda a adquirir mais virtudes. A reforma íntima operando no espírito para que um dia ele possa chegar na perfeição. Pergunta número 9. A lei de causa e efeito pode ser reduzida, suavizada? Pode. E por que não? A lei de causa e efeito ela não é para punir, mas para educar. Então a pessoa que, vamos supor, cometeu um deslize aí numa época da sua vida e ela se arrependeu. Ela analisou, avaliou, ela fala, poxa, eu não posso mais fazer isso. Então ela muda os seus atos, ela muda os seus pensamentos de verdade. E lá na frente, ela pode se deparar com uma situação na vida que seja o efeito, às vezes, daquilo que ela causou lá atrás. Mas como ela está mudada, ela vê a situação de uma forma diferente, para ela esse efeito ele é mais brando. Né? Vamos supor, às vezes a pessoa fez alguma coisa aí, um exemplo bem tosco, às vezes tinha que quebrar o pé. Às vezes ela só vai apenas torcê-lo, pela forma como ela pensa, pela forma como ela age, pelo amor que ela carrega no seu coração agora, né? E isso é diferente daquelas pessoas que às vezes fez algo que feriu alguém, que magoou, que machucou, algo que não foi legal, e que por às vezes orgulho pensa, eu fiz e faria de novo. Eu fiz e faria de novo. Então, nesses casos aí, podemos dizer que a lei de causa e efeito ela alcança a pessoa para dar uma sacudida mesmo, para fazer ela entender que aquilo não é legal. Pergunta número 10. O que é reencarnação compulsória? Reencarnação compulsória é aquela em que o espírito reencarna sem ele concordar, né? Muitas vezes sem ele ter conhecimento do que está acontecendo. Às vezes ele está num grau de perturbação tão forte que impede dele analisar a situação, as faltas que ele cometeu. Então tudo isso anula, vamos dizer assim, a liberdade de escolha dele. É vamos dizer, uma imposição da lei divina para atender os casos que precisam de uma recuperação, para espíritos que precisam de uma recuperação e que exige aí, é claro, longas expiações. Geralmente um espírito reencarna com tudo planejadinho, não que não seja planejada a reencarnação compulsória, ela é, às vezes reencarnamos ali por afinidade, num mesmo grupo, né? Quando tudo vai, vamos dizer assim, bem. Agora, quando o espírito ele está muito, às vezes, delinquente, não sabe o que está acontecendo, tá, como eu disse mesmo, muito perturbado, às vezes ele precisa reencarnar, é avaliado que ele precisa reencarnar para que ele não fique tanto tempo mais sofrendo, às vezes lá no plano espiritual, ou estacionado, aí é colocada essa reencarnação compulsória. A gente tem um caso desse no livro de André Luiz, O Nosso Lar, onde ele fala que o pai dele, a mãe dele conta que o pai dele está numa região inferior do umbral e que ele tinha tido algumas amantes quando encarnado, e a mãe de André Luiz ela vai voltar à Terra, né, e reencarnar. Então ela pede que ela case com ele novamente para ela poder ajudá-lo, e ela vai assumir essas amantes que também estavam com ele lá nas zonas umbralinas como suas filhas. Então aí nesse caso é concedido, e esses 3 espíritos, que seria o marido dela mais as 2 amantes, eles não teriam escolha, né? Eles iam reencarnar compulsoriamente para poder seguir juntos e evoluírem. Meus irmãos, por hoje é só.
Obrigada pelas perguntas enviadas. Que Jesus abençoe a tudo e a todos. Até semana que vem no próximo estudo.